Se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos de faculdade, é que a rotina ela pode ser esmagadora se a gente não souber como lidar com ela. Eu achava que eu iria dar conta de tudo, da faculdade, dos estágios, dos projetos, da minha vida pessoal e até mesmo da rede social, mas a verdade é que em algum momento a gente vai sentir o peso disso tudo. E eu sei que você que está assistindo o vídeo aí do outro lado pode estar passando por esse exato momento. Sabe aquela sensação que parece que a gente está sempre correndo, correndo, correndo e a gente nunca chega aonde a gente gostaria de estar? Parece que essa linha de chegada, ela não tem fim. Todo dia é uma corrida sem saber de fato se você vai conseguir chegar nela. Aquela angústia de você ter 1000 coisas para fazer e não sabe por onde começar. Parece que a cada dia mais aparece mais coisa e mais acumula e mais você se enrola. E tem o cansaço do dia a dia e de todas as outras pendências da sua vida. E hoje nesse vídeo eu quero compartilhar um pouquinho para vocês dessa minha experiência, das minhas vivências, da minha história e da minha trajetória sendo uma estudante de nutrição na Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e estagiária de nutrição aqui no Polo Educacional SESC. Sim, eu já tive muitas crises e tenho tido crises frequentemente por conta dessa vida agitada, principalmente chegando no final da faculdade, com estágios, projetos, TCC se aproximando e fora todas as outras pendências da nossa vida adulta. Então, sim, a crise, ela chega para todo mundo, se ainda não chegou para você, vai chegar em algum momento. Sim, já chorei várias vezes por estar cansada, por estar nervosa, ansiosa e por achar que eu não vou conseguir dar conta das coisas, as coisas do momento e até mesmo as coisas do futuro. Mas a verdade é que eu fui encontrando e venho encontrando formas de lidar com essas situações e com esses momentos de angústia. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho do que eu venho aprendendo aqui com vocês. Eu sempre fui uma pessoa muito dedicada e esforçada, e desde quando eu entrei na faculdade eu sempre queria ser aquela estudante. Não para os outros, mas parece que para talvez provar alguma coisa para mim mesma, sabe? Eu sempre gostei de conhecer tudo, de ter várias experiências ao mesmo tempo, absorver tudo aquilo que eu aprendia dentro da faculdade e fora dela também. E por muitas vezes eu tinha o pensamento de que se eu não estivesse estudando, na minha consciência eu entendia que eu estava perdendo tempo. Então a todo momento eu tinha que provar para mim mesma de alguma forma que eu precisava estar sendo produtiva para que de fato eu pudesse estar ali aprimorando minhas habilidades e me tornando uma futura nutricionista melhor. Mas isso tudo só acontece até a gente ter o nosso primeiro choque de realidade, e o meu meio que chegou na metade da faculdade. Depois de quase 3 anos de curso, eu tive o meu primeiro choque de realidade, de entender que, Amanda, nada vai acontecer do jeito que você planejou, não exatamente igual e não com tudo dentro do seu controle. Para quem acompanha os meus vídeos e o meu canal há um tempinho sabe, conseguiu perceber, eu acho, os momentos em que estava tudo muito leve e de quando começou a ficar um pouco mais puxado do que o normal, e as minhas crises de ansiedade e de angústias foram aparecendo conforme, né, as pendências e os novos compromissos e responsabilidades que eu tive que assumir durante essa minha trajetória aí como estudante de nutrição e futura nutricionista. Tudo estava lindo até eu perceber que o meu dia ele só tinha 24 horas e não tinha como eu conseguir encaixar dentro dele tudo aquele planejamento lindo que eu fiz, perfeito, cronometrado, com todas as minhas pendências, e eu achando que eu iria conseguir dar conta daquilo tudo em apenas um único dia, em 24 horas, achando que tudo ao meu redor fosse cooperar ao meu favor e que nada diferente daquilo que eu planejei iria acontecer. E na maioria das vezes, quando isso acontece, pude perceber muito isso na prática, e eu idealizava tudo muito no papel, tudo muito regrado, só que eu não colocava aquilo que de fato eu sabia que eu iria dar conta, e sim tudo aquilo que eu precisava sem destinar prioridades. E no final do dia, eu deitava minha cabecinha na cama e via que eu não tinha cumprido nem com metade daquilo que eu tinha me planejado. E aí você ficava me rondando uma sensação de que eu estava sempre atrasada, de que eu estava sempre com muitas pendências e que eu não conseguia dar conta daquilo. Eu ia dormir com a sensação de que ainda faltava muita coisa para dar conta. E no dia seguinte, eu acordava ainda mais preocupada, sabendo que eu tinha muito mais coisa ainda para fazer acontecer naquele dia. E aí que a gente entra nesse ciclo vicioso de que
Quanto mais coisa a gente tem pra fazer, mais a gente quer fazer, mais a gente corre atrás, mais essa correria do dia a dia vem bater de frente com você e você fica exausta. Você começa a se cobrar demais porque você não consegue render quanto você gostaria. E ao invés de descansar, você tenta compensar esse atraso, essa sensação de pendências, angústias e responsabilidades e acaba se dedicando mais, se entregando mais para aquilo, sem descansar, se estressando, estudando mais, aguentando mais. Mas até que ponto, né? Qual vai ser o resultado? Qual vai ser o fim? Vai ter uma hora que o seu cérebro e o seu corpo, ele vai parar. Foi aí que eu entendi que de nada adiantava ser produtiva se o meu corpo e a minha mente estavam implorando por um descanso. A gente não precisa se matar ou viver a custo de tentar sempre dar um check na nossa lista de pendências para ser uma boa profissional ou um bom profissional nutricionista. Mais do que tentar dar conta de tudo, a gente precisa aprender a dosar o que chega até nós. A gente precisa começar a priorizar quais de verdade são as pendências e os afazeres que são importantes pra gente naquele momento. É muito difícil aceitar quando a gente perde o controle, quando a gente começa a ver que a gente não consegue dar conta disso tudo. E de fato, eu acho que é mais difícil ainda entender que na maioria das vezes, o problema não é a nossa rotina em si, e sim a forma que a gente lida com ela, que na verdade a gente não sabe lidar com ela. E o primeiro aprendizado que eu quero deixar no vídeo de hoje é que fazer tudo não necessariamente é fazer tudo bem feito. Eu comecei a priorizar. Ao invés de tentar abraçar tudo com as minhas únicas duas mãozinhas que tenho, parar de querer agarrar todas as oportunidades que me apareciam só porque elas pareciam incríveis, maravilhosas, eu não posso perder nenhuma delas, eu tenho que tentar me encaixar dentro de todas elas, eu preciso disso. Mas sim, eu comecei a me perguntar se de fato aquela oportunidade fazia sentido para mim naquele momento atual que eu estava vivendo. Poderia ser sim uma oportunidade incrível para Amanda do passado ou até mesmo para Amanda do futuro. Mas e para Amanda do presente? Fazia sentido isso? Eu de fato quero isso ou eu só estou seguindo o fluxo, deixando a vida me levar e só fazendo o que todo mundo está fazendo, sabe? Ter aprendido a priorizar as coisas mudou tudo, porque quando a gente faz com um objetivo, quando a gente faz entendendo que aquilo de fato é uma prioridade, a gente dedica mais esforço, a gente entrega mais qualidade naquilo que a gente está fazendo, e é aí que os resultados começam também a aparecer de verdade. O segundo aprendizado desse vídeo é que descanso também faz parte da produtividade. Por muito tempo, eu sempre vi as pausas como um tempo perdido, mas eu acho que depois de um final de semana, depois de um feriado bem relaxado, bem descansado, a gente acaba voltando muito mais para nossa rotina, para nossa realidade, de uma forma tão leve e tão natural, que se a gente tivesse entrado num ritmo frenético a todo momento, em todos os dias, a gente não conseguiria entregar aquilo que a gente gostaria de entregar da mesma forma, com a mesma qualidade, com o mesmo tempo e com a mesma dedicação. O descanso, ele vem para relaxar sua mente, relaxar o seu corpo, tirar um pouquinho a sua concentração daquilo que é de fato importante e seu objetivo, mas a gente precisa desses momentos mais relax, mais relaxantes, para a gente conseguir voltar para as nossas prioridades e entregar com qualidade aquilo que é o nosso objetivo. Sabe o dia em que a gente trabalha, lida com as nossas pendências, com a nossa vida pessoal, pega transporte lotado, vai para a faculdade, lá do meio para o final das aulas da faculdade você já não está mais aguentando? Está quase dando 10 horas da noite e você não aguenta mais, nada entra na sua cabeça? Sim, porque o seu dia foi extremamente exaustivo e você teve uma gama de conteúdo e de informações entrando no seu cérebro ao longo do dia. Então, quando chega no final, a gente não aguenta mais, a gente não absorve mais e não adianta tentar forçar, porque não vai adiantar, não vai absorver, não vai aprender. Então, a única resposta e o que a gente precisa fazer é descansar para que no novo dia a gente possa recarregar essas nossas energias e, de fato, começar a aprender novamente algo novo. A gente precisa entender que descanso não é luxo. Eu digo a gente porque eu tô falando para vocês, mas acima de tudo também é uma mensagem para mim, conforme o que eu aprendo e que eu acho válido compartilhar com vocês, mas no fundo também é uma mensagem para mim mesma
Descansar não é luxo, ele faz parte do processo, é uma necessidade de todos nós. E o terceiro aprendizado é que a nossa vida ela é feita de fases. E coloca fases nisso. Nem todos os períodos da nossa faculdade vão ser iguais, nem todos os períodos da nossa vida pessoal e profissional vão ser iguais. Vão ter fases que a gente vai conseguir se dedicar mais, outras fases que a gente não vai conseguir se dedicar tanto assim. E quando isso acontece, a gente precisa pegar um pouquinho mais leve com a gente. Ver que você é forte, você é guerreira, você dedica sempre que dá e quando pode no seu máximo. E às vezes o seu máximo é 100%, às vezes o seu máximo é 80%, 50%, 30% ou até 10%. Naquele dia. E tá tudo bem. O nosso dia ele não precisa ser 100% produtivo. Tá tudo bem de vez em quando você ver a necessidade de tirar um cochilo da tarde ou ver a necessidade de tirar uma demanda que antes era prioridade e agora, dependendo da situação, não necessariamente vai continuar sendo uma prioridade a ser cumprida ali nesse primeiro momento e tá tudo bem. A nossa vida ela é contínua, mas ela é instável. A gente está sempre correndo em busca daquilo que a gente quer, mas não necessariamente essa corrida vai ser em uma linha reta, entende? Com o tempo, eu fui mudando alguns pequenos hábitos que fizeram e vêm fazendo uma grande diferença na minha rotina. O primeiro tópico que me ajudou foi a começar a não me comparar com as pessoas ao meu redor e até mesmo as que não estão no meu redor, ou seja, estão aí do outro lado da telinha e que compartilham conhecimento ou conteúdo o tempo todo e me fazem acreditar que eu precisava estar fazendo o mesmo, quando na verdade não necessariamente. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu tempo e cada um tem o seu momento para fazer determinadas situações, sejam elas quais forem. Às vezes parece que você está atrasado, às vezes parece que a vida do outro é muito mais interessante e produtiva do que a sua, mas a verdade é que você está exatamente onde você precisava estar, tendo as responsabilidades que você precisa ter naquele momento, recebendo as demandas que você precisa dar conta nesse momento e tá tudo bem, porque alguém consegue estudar durante 10 horas seguidas, ou alguém que consegue gravar 5 vídeos num dia, ou alguém que consegue produzir para todas as suas redes sociais no dia, ou alguém que consegue estudar mais de 5 matérias no dia, tá tudo bem, porque talvez aquilo faça sentido para ela e esteja dentro da realidade dela, mas não necessariamente está dentro da minha, e eu não posso tentar me comparar com isso porque só vai piorar ainda mais a complexidade da vida e do viver e do, de fato, ter uma rotina mais leve, mesmo quando ela não é. A segunda dica que me ajudou bastante também foi a começar a criar rotinas um pouco mais flexíveis, por exemplo. Então, hoje, na minha programação normal, eu sairia do meu estágio, eu iria para a academia, eu iria para o meu compromisso do dia hoje, por exemplo, que é o meu dentista, depois eu iria para casa e estaria com uma lista cheia de coisas para fazer. Mas decidi sair do meu estágio, olhei para esse dia tão bonito no sol e com essa vista maravilhosa que temos aqui no Polo Educacional, estendi minha canga e falei, e se eu gravar um vídeo? E se eu gravar um vídeo no formato diferente daquele que eu não estou acostumada a gravar? Vocês sempre veem meus vlogs aí de rotina, gravando meu dia a dia, ou um vídeo um pouco mais produzido em casa, mas ao ar livre? Quem iria imaginar? Eu também não iria imaginar. Então hoje eu estou fazendo algo que faz parte da minha rotina, que é gravar, que é estar aqui no polo, que é ter saído do meu dia de trabalho em uma sexta-feira, mas estou fazendo essa ação comum da minha rotina ser um pouco diferente, ser um pouco mais flexível e não necessariamente tradicional e rígida como ela poderia ser. Então, quando eu aprendi isso e eu parei de levar muito à risca tudo aquilo que eu colocava no papel e preciso cumprir tudo isso nesses horários e dessas formas, porque tudo muda. Hoje, quando eu acordo, as minhas prioridades vão ser uma, mas talvez ao decorrer do vídeo, aquelas prioridades que estavam ali de manhã não sejam as mesmas que precisam ser cumpridas quando chegar o horário da noite. É muito difícil. Eu comecei a entender um pouco mais sobre rotina flexível e prioridades e objetivos quando eu cheguei nesse meu novo estágio
em Yuan, que é uma unidade de alimentação e nutrição, que a gente lida com muitas pessoas e com uma rotina frenética a todo momento. Você chega com planejamento, mas não necessariamente vai ser esse planejamento que vai ser cumprido até o final do dia. Então foi aqui e com essa vivência que eu estou tendo nessa minha trajetória acadêmica que eu comecei a entender um pouco mais sobre isso e começar a praticar de fato isso na minha rotina. Acaba te dando também um pouco mais de liberdade de como administrar essas diferentes demandas durante a sua rotina. Terceira dica desse capítulo: saiba respeitar o seu descanso. Agora eu faço pequenas pausas estratégicas e eu tenho total consciência de que eu não estou perdendo tempo quando eu decido fazer isso. A minha produtividade ela aumentou muito quando eu comecei a de fato destinar tempos de descanso ou do famoso não fazer nada para conseguir recarregar minhas energias, para conseguir descansar minha mente, o meu corpo, para que de fato sim eu possa ter mais energia, vontade, disciplina e até mesmo motivação no dia seguinte ou um tempinho depois para conseguir dar conta dessas minhas outras tendências em questão. Quarta dica: tenha um momento offline. Um momento para relaxar, um momento para não fazer nada, ou um momento para escutar as músicas que você gosta, criar uma playlist nova, tirar pó de um livro que está lá na sua estante, que você jurava que iria devorar ele super rápido e ia terminar de ler, mas nunca de fato deu oportunidade a isso. Então talvez essa seja a hora. Se desconecte um pouco do mundo, das pessoas ao seu entorno, da sua rotina e até mesmo da sua vida pessoal e profissional. Às vezes você só precisa de uma canga, estende na praia, estende no matinho, pega um sol, sente o vento batendo no seu rosto, sente o sol dando uma queimadinha na sua pele, sente o frescor da natureza, sente a natureza ao seu entorno, escute os pássaros, escute o som do dia a dia. Às vezes a gente corre tanto, eu sou essa pessoa, eu preciso estar em um mesmo dia em muitos lugares diferentes e distantes, então eu pego muitos transportes, eu esbarro com muitas pessoas sem de fato reparar nessas pessoas, eu ando por muitos lugares sem de fato enxergar esses lugares ali, no seu momento, nas pessoas que estão passando, nos veículos que estão passando, nos sons que estão acontecendo ao meu redor, nas cores, e parece ridículo, eu sei, parece clichê, mas é verdade. A gente está sempre correndo, 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 e a gente não percebe a beleza do nosso entorno. Cara, eu tô aqui num lugar lindo, com o sol num ponto e numa quentura, numa intensidade perfeita, num vento ótimo. Tá calor, eu sei, eu poderia estar dentro do ar-condicionado, poderia, mas que bom que tá sendo viver esse momento. Que bom que tá sendo gravar um vídeo um pouco diferente do que eu costumo fazer no Passos de Nutri para vocês. Sabe? É uma oportunidade, é um momento, é essa vivência do aqui e do agora, e isso é incrível. Que tal sair para caminhar sem o seu fone de ouvido e de fato começar a perceber os sons ao seu entorno? Ou então sair com alguém sem utilizar o celular. Ah, eu vou sair com meu namorado e a gente vai jantar juntos. Ok, então viva essa oportunidade com ele. Deixa o celular de lado, guarda na bolsa, deixa no bolso, tira de cima da mesa. Não é um momento para isso, sabe? A gente tá tão acostumada com esses maus hábitos, talvez, que a gente acha que tá vivendo quando a gente realmente não tá. E de fato ter esses pequenos que parecem ser pequenos, mas que na verdade são grandes momentos na nossa rotina, faz tudo ser um pouco mais leve, tudo ser um pouco menos denso, o quanto a gente está acostumado a viver na nossa rotina. Eu nem sei se a imagem desse vídeo está ficando boa, para falar a verdade para vocês, porque eu já não tô mais enxergando nada. Tá bem escuro pra mim, então não sei se tá de um jeito legal, mas tudo bem, é uma nova experiência. Não vou me cobrar pra querer entregar um vídeo perfeito quando eu só quero falar aqui com vocês agora e tentar entregar algum conteúdo bom pra vocês dentro da vida caótica que a gente vive e dentro da confusão de pensamentos e conflitos dentro da nossa mente. É isso que eu posso entregar. Depois de uma rotina e de uma semana cansativa, produtiva sim, mas cansativa, exaustiva, porque a gente lida com muitas coisas, é o trabalho, é a vida pessoal, é o trânsito, é tudo, sabe? Então são muitas pequenas, grandes coisas que acontecem no nosso dia e que essas podem fazer a diferença, tanto de um jeito positivo quanto de um jeito negativo. Tudo depende da forma que a gente vai
lidar com isso. E na maioria das vezes a gente não aprende a lidar com isso. Então, quando essas situações acontecem, ou a gente aprende a lidar e fica tudo bem, ou a gente tenta fazer estar tudo bem, ou então a gente se estressa, se frustra e tudo começa a dar errado de uma forma que a gente perde a mão do volante mesmo, sabe? Eu acho que isso não é legal. Então a gente precisa começar a enxergar mais as coisas, começar a aproveitar mais os momentos. Se eu pudesse dar um conselho para quem está assistindo esse vídeo aqui hoje, é que você respeite o seu tempo. Eu sei que você quer dar o seu melhor, eu sei que você está tentando, sei também que você quer aproveitar todas as oportunidades que aparecem, sei que você quer cuidar de tudo, sei que no final do dia você quer ter dado check em todas as suas pendências. Sei que você quer participar de vários projetos, se candidatar a várias vagas de estágio. Sei que você quer fazer acontecer todos os dias. Mas você também precisa se cuidar nessa jornada. Porque no final das contas, não adianta chegar no final da sua trajetória como estudante de nutrição, chegar ao final dessa caminhada na faculdade de nutrição de uma forma esgotada, cansada, sem saúde física e mental. Não pode ser assim, gente. Eu sei que tem vários memes que a gente compartilha nas redes sociais e que às vezes a gente fala da boca para fora e a gente vai chegar no final da faculdade dessa forma, ou que a gente está chegando no final da faculdade dessa forma, mas que sejam só palavras ao vento, sabe? Que de fato isso não aconteça. Que a gente saiba reverter essa situação no meio do caminho, que a gente diminua essas cobranças. Não estou falando que você precisa não ter responsabilidade. Você precisa sim priorizar as suas demandas, o que você precisa entregar, quais são as suas responsabilidades, mas saber dosar o volume e a intensidade de como você entrega isso tudo. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero que você lembre de uma coisa. Não é sobre quem corre mais rápido, não é sobre quem chega na linha de chegada ou no final dessa corrida mais rápido. É sobre encontrar o ritmo que você consiga manter a longo prazo. Encontrar aquela intensidade perfeita que não vai te fazer desistir no meio do caminho. Ou vai te cansar e te entregar uma exaustidão que você não vai conseguir chegar a cumprir o seu objetivo, entende? Se esse vídeo fez sentido para você, que tal compartilhar ele com um amigo ou com uma amiga, ou um estudante de nutrição ou qualquer outro universitário que precise receber essa mensagem nesse momento. E não deixe de me contar aqui nos comentários também quais são as suas formas de lidar com a correria do dia a dia e como não surtar com isso tudo. Se é possível, né? Bom, pessoal, foi esse o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês caíram de paraquedas aqui e ainda não conheciam o meu canal, já se inscreve aqui embaixo para acompanhar meus próximos vídeos e também ativa o sininho de notificação para não perder nada do que vai rolar por aqui em breve. E me sigam lá no Instagram, que é o @nutriçãoporamanda. Tô sempre compartilhando conteúdo muito legal por lá também. Vou ficar por aqui perdendo um tempinho, admirando a natureza, pegando um ventinho, escutando os pássaros, até dar o horário de eu ir pro meu dentista. E é isso, gente. Saibam aproveitar as oportunidades que a vida te dá. E às vezes não é sobre um emprego ou sobre uma oportunidade. Às vezes é só aproveitar o tempo que você tem sentado numa graminha, ou com os pés na areia, talvez, ou fazendo uma corrida no parque, conversando com uma senhorinha que te parou no mercado para perguntar alguma coisa ou pediu para você ler algo que ela não estava enxergando, ou para alguém que você não estava esperando encontrar e você encontrou no meio do caminho e colocou o papo em dia, ou sobre uma mensagem que você recebeu de alguém que você não conversava muito tempo e você poderia ignorar, mas você pode responder e dedicar um tempo a isso. São muitas coisas. Eu acho que às vezes a gente, até eu mesma, a gente leva tudo muito a sério, tudo muito no modo profissional, sabe? Muito hard. E às vezes não é sobre isso. Às vezes é uma mistura de tudo. Às vezes são momentos onde o hard tá mais on, mas às vezes o leve precisa estar
mais on, e às vezes a gente sabe que sabe e a gente não sabe. E isso é muito louco. É isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last